E aí, galera do Sétimo 1 do Sânico Teles, semana 2, patch 3, passando rapidinho. Essa semana, o tema das atividades ainda guarda relação direta com a formação das monarquias nacionais, dos primeiros países modernos que vão surgindo na Europa no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Mas nessa semana, de forma um pouquinho mais detalhada, ele vai se concentrar na formação da primeira monarquia nacional, que foi Portugal. Os portugueses foram os primeiros a pensarem que, se eles unissem todos os reinos que falassem a língua portuguesa e tornassem-se uma única nação, um único país, eles se tornariam cada vez mais fortes, mais ricos e se desenvolveriam economicamente mais rapidamente. Só que a região de Portugal era uma região dominada por vários povos. Tinham reinos dominados por reinos que falavam espanhol, porque a Espanha ainda não existia. Tinham reinos também. A Espanha estava toda dividida em vários reinos, que tinha em comum o fato de falarem o espanhol. Alguns reinos portugueses estavam dominados por alguns povos chamados de mouros, que eram povos africanos que tinham sido dominados pelos árabes e se convertido ao islamismo, e em nome da fé islâmica se expandiram pela Europa, e a Península Ibérica, que é o nome que a gente dá à região onde estão Portugal e Espanha. Essa região foi a região da Europa que os mouros, esse povo africano convertido ao islamismo, mais terras conquistaram. Local da Europa onde eles mais se fixaram. E Portugal, então, teve lutas constantes para expulsar esses mouros, esses invasores de lá, mas alguns reinos portugueses estavam sob o domínio de um dos reinos que falava espanhol mais poderosos da época, que era o Reino de Castela. Tá? O Reino de Castela, pode-se dizer, era o mais poderoso reino de língua espanhola. Então, tinha alguns reinos de língua portuguesa que ou estavam sob o domínio dos mouros, esse povo africano de religião islâmica, ou estavam sob o domínio do Reino de Castela. Eram pouquíssimos os reinos portugueses que eram livres. Então, a ideia dos burgueses portugueses era unir todos esses reinos, formar um único país, tendo um único rei, um único governante, para desenvolver ainda mais as atividades comerciais, porque Portugal, a região onde está geograficamente localizado Portugal, é uma região estrategicamente muito favorável ao comércio. Todas as rotas que ligavam o norte da Europa ao mar Mediterrâneo, por onde passavam todas as principais rotas marítimas comerciais da Idade Média, do mundo antigo e da Idade Moderna, do começo da Idade Moderna, passavam por Portugal. Se eu tivesse vindo do Oriente para ir lá para o norte da Europa, passava por Portugal. Se eu estava vindo do norte da Europa para ir lá para a África ou para o Oriente, fazia escala em Portugal. Então, os reinos portugueses tornaram-se grandes centros comerciais, porque eles tinham contato com comerciantes, com povos de todos os lugares do mundo, justamente porque era um ponto de escala, era um ponto de parada para todo tipo de rota comercial. Era um local onde se entrava em contato com todos os tipos de produtos comerciais, porque todo mundo passava por ali, todo mundo parava por ali em Portugal para depois dar sequência na viagem. Então, na atividade número 1, ele mostra o mapa da Península Ibérica. Tem aí os reinos que falavam espanhol e alguns reinos que falavam o português, certo? Então ele já mostra para nós que houve uma guerra, conhecida como Guerra de Reconquista. Essa Guerra de Reconquista está mais ligada ao fato dos portugueses lutarem
para expulsar os mouros de alguns reinos que falavam a língua portuguesa e também ligados à expulsão do reino de Castela, que dominava alguns reinos portugueses. Mas geralmente a gente identifica a Guerra de Reconquista com a expulsão dos mouros, com a expulsão desses africanos convertidos ao islamismo, tá certo? E logo abaixo vem a pergunta: além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o condado portucalense e posteriormente o Reino de Portugal? Então, depois de terem conseguido se livrar do domínio dos mouros, depois de terem conseguido se livrar de algumas regiões que falavam, alguns reinos que falavam português, se livrarem do domínio castelhano, do domínio do Reino de Castela, o que mais ajudou Portugal a se tornar a primeira monarquia? Os interesses burgueses. Primeiro fator. Havia um interesse econômico burguês muito forte, justamente na formação desses reinos. Então, isso é uma coisa fundamental. O interesse econômico da burguesia em expandir os seus negócios. E um outro fator muito importante que pesa aí é a posição geográfica portuguesa, tá? Que era a rota de parada, era a escala de todas as rotas que ligavam o norte ao sul da Europa e ao Oriente. Muito bem. Aí vem a atividade número 2. A atividade número 2 pede, né, para você dar uma pesquisada, aí você tem que ir na internet, naqueles sites que eu sugiro lá nas salas do Classroom, tem os livros didáticos, porque Portugal mergulhou numa guerra de expulsão de estrangeiros, né, no caso dos mouros e dos castelhanos, entre os anos de 1383 e 1385. E, finalmente, em 1385, o último invasor foi expulso do último reino que falava português. E, a partir dali, então, forma-se definitivamente a nação, o reino, a monarquia nacional portuguesa. E aí ele vem fazendo uma série de perguntas que você tem que pesquisar, como, por exemplo, o primeiro rei de Portugal, né? Dom Fernando I. Esse Dom Fernando foi muito importante para a história de Portugal. O que tem a ver a morte dele com a Revolução de Avis, que foi a revolução, que foi o movimento que definitivamente unificou Portugal. Porque é bom lembrar também, não eram todos os reinos que falavam a língua portuguesa que desejavam essa união, viu? Era a minoria, mas tinha a turminha do contra, do tipo, não queremos formar uma única nação. Queremos continuar aqui na nossa, cada um por si, e Deus para todo mundo. Então aí a letra A é uma questão de pesquisa, tem que pesquisar. A letra B, de que maneira a independência de Portugal estava ameaçada com a morte de Dom Fernando I. Você tem que descobrir, pesquisa lá, Rei de Portugal, Dom Fernando I, que vai falar a biografia desse rei, a importância dele para a história da formação de Portugal. A letra C, quais eram os interesses e o posicionamento da nobreza e da burguesia frente a essa questão? Bem, a burguesia louquíssima para unir tudo e formar um país só e ficar cada vez mais ricas. E os nobres, gente, também. Por quê? Porque a nobreza, ela começou a perceber que com o crescimento do comércio, ela também se enriqueceria. Porque a nobreza faria parte do governo. Então, ela seria muito bem paga. Ela teria altos cargos, teria forte influência política sobre uma vasta região. Então, havia aí um interesse burguês que era econômico, que era a expansão do comércio, e o interesse da nobreza, aquela nobreza tradicional feudal, que começa a ver na monarquia nacional, na existência de um único governo, a possibilidade de ocupar altos cargos políticos, de manter a sua influência e também de enriquecer, já que muitos a maioria dos nobres eram proprietários de terras e
portanto, tinham negócios com os burgueses. E a letra D, quais as consequências da Revolução de Avias? Várias, você vai citar aí umas 2 ou 3, mas a mais importante é a formação de Portugal. Essa é a Evodade Lambuja, uma das consequências. As outras 2 você vai pesquisar. E a letra E tem uma imagem, né? Essa imagem mostra a luta né, do exército espanhol, do exército castelhano, para manter o seu domínio sobre alguns reinos portugueses, e a luta dos portugueses para expulsar o reino espanhol de Castela de suas terras, de algum dos seus reinos. Então você tem que observar essas imagens, observar bem essa imagem, melhor dizendo, para responder a letra E, e também para responder a letra F, você vai precisar observar a imagem que está logo abaixo, tá? Que mostra o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipa. Por que esse casamento foi feito? Porque, lembrando sempre, os casamentos reais, os casamentos da nobreza no passado, eram casamentos feitos muito baseados em interesses políticos e comerciais. Talvez Portugal estivesse querendo um apoio econômico, um apoio financeiro, estreitar as relações econômicas, estreitar as relações políticas e militares, um apoio ali do governo da Inglaterra, que estava num processo de unificação também, mas bem menos complicado do que o de Portugal. Então, talvez ali o interesse de unir forças, estreitar as relações comerciais, principalmente. Então, vão para esse caminho. E a atividade 3 tem um mapa que mostra a expansão de Portugal, que passou a investir fortemente nas chamadas viagens marítimas para encontrar novas rotas que ligassem eles até o Oriente, onde a burguesia portuguesa pudesse dominar o comércio das tão famosas especiarias do Oriente. Então existe um enunciado e um mapa. E no enunciado já vem no finalzinho a pergunta. Ele pergunta exatamente isso. Liste 4 motivos, ou seja, escreva 4 motivos que levou Portugal, tá, a investir nas viagens marítimas. Por que Portugal se lançou ao mar? Por que eles quiseram investir nessas viagens? Porque nós temos que entender o mundo da época. Como é que eles imaginavam que a Terra era naquela época? Que a Terra não era redonda, que a Terra era plana, que os continentes que eles conheciam, parte da África, Europa, Ásia, ficavam no centro desse, como se fosse um prato. Esse prato era cercado pelos oceanos, pelos mares. Se você navegasse muito além do litoral, você caía para fora desse prato, nunca mais voltava, caía num abismo sem fim. O que faria um povo a investir fortunas para encontrar uma nova rota para terras mais ao oriente? Claro, né, meus amigos? Um dos motivos, talvez o mais importante, era o fator econômico. Havia o interesse burguês, havia o interesse de toda a elite portuguesa em expandir cada vez mais as suas riquezas, o seu poder econômico. Então esse já é um motivo. Agora, os outros 3, aí você vai pesquisar e vai descobrir fácil, né? É só entra lá, grandes navegações, pesquisa lá nos sites sugeridos, que vocês acham os motivos que levaram Portugal a investir em grandes navegações portuguesas. E vocês vão encontrar uma lista imensa de razões que levaram Portugal a investir nessas viagens. Tá ok? Bem, tá bem facinho, né? A atividade dessa semana 2. Até a próxima semana, então. Um forte abraço.